Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Vamos para o nosso primeiro dia e o nosso objetivo aqui é durante um ano a gente ler a Bíblia toda, começando por Gênesis e terminando em Apocalipse. E hoje nós estamos no primeiro capítulo, Gênesis capítulo 1. Primeira coisa que nós vamos precisar para começar o nosso desafio, lendo a Bíblia todos os dias até o final do ano, é da sua Bíblia de papel aí na sua mão. Vamos lá? Força de vontade, a gente vai conseguir. Você já ouviu alguém dizendo assim para você: vamos começar lá pelo Novo Testamento, você consegue entender a história pegando ela no meio? Para a gente entender a história por completo, a gente precisa começar pelo começo. Então, vamos começar por Gênesis. Então, vamos lá. Gênesis, capítulo 1. Vamos começar. O título diz assim, a criação dos céus e da terra e de tudo que nele há. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Lindo esse começo, né? O Espírito de Deus pairava, se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. O Espírito de Deus vai trazendo ordem sobre o caos. Tá tudo sem forma, tá tudo vazio. Mas o Espírito de Deus começa a dar forma. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã no primeiro dia. Não há lugar escuro o bastante para que Deus não possa entrar. Não há lugar escuro o bastante para que Deus não possa entrar e trazer luz. Deixa Deus entrar na tua vida e tudo o que estiver em trevas, Ele vai trazer luz. E disse Deus, versículo 6, haja firmamento no meio das águas e separação entre as águas. Que interessante, tudo isso com uma palavra, haja. Deus está dizendo: haja firmamento. Olha que coisa maravilhosa, tudo no poder da palavra. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento, e as águas sobre o firmamento, e assim se fez. Chamou Deus ao firmamento o céu, houve tarde e manhã no segundo dia. Disse também Deus: ajunte-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca, e assim se fez. Disse Deus também: a porção seca, versículo 10, a porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas, mares. E viu Deus que isso era bom. Ai, como é bom fazer separação, ter terra seca para pisar e ter águas. Que lindo. A porção seca chamou Deus terra, e o ajuntamento de águas, mares. Como é bom pisar no mar. E quando você pisar lá no mar, naquela areia, naquelas águas geladinhas, lembre-se que foi Deus que separou a terra das águas. E viu Deus que era bom.
e disse: produz a terra relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas que deem fruto, segundo a sua espécie, cuja semente seja nele sobre a terra, e assim se fez. A terra, pois, produzirá relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Oh, aleluia! Houve tarde, manhã, o terceiro dia. Disse também Deus: haja luzeiro no firmamento dos céus, para fazer separação entre o dia e a noite. É por isso que a gente olha para o céu e vê as estrelas. Sejam eles para sinais, para as estações, para dias e anos. Sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra. E assim se fez. Fez Deus os 2 grandes luzeiros, o maior para governar o dia, o sol, e o menor para governar a noite, a lua, e fez também as estrelas. E os colocou no firmamento dos céus, no céu, para iluminarem a terra, para governarem o dia e a noite, e fazerem separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. Houve tarde e manhã e o 4º dia. Disse Deus também: povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento do céu. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoaram as águas segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem aves. Houve tarde e manhã o 5º dia. Disse também Deus: produz a terra seres viventes conforme as suas espécies, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez Deus os animais selváticos segundo a sua espécie, e os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Obra do Trino Deus agora, ó. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. A obra da Trindade. Aqui nós vemos o Pai, o Filho e o Espírito Santo, os 3 trabalhando junto. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Olha quão interessante é o nosso Deus. Esse aqui nós não podemos deixar passar. Façamos o homem à nossa imagem. Você pode olhar por aí, você não vai ver nos versículos anteriores Deus falando que vai fazer os animais, os répteis, os animais domésticos, segundo a imagem deles. Mas o homem não. O homem, Deus diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Nós somos semelhança dele. Nós somos a semelhança dele. Ele escolheu nos fazer iguais a ele, semelhança dele. Façamos o homem a nossa imagem.
É por isso que nós somos espelho e temos que refletir a imagem de Cristo na terra. A imagem de Deus. Quando olham para você, lembram de Jesus? Quando olham para você, conseguem lembrar de Jesus? Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, lhe disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai-a sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que rastejam pela terra. A gente consegue ver Deus colocando limites, colocando as coisas nos seus devidos lugares. E disse Deus, versículo 29, e disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão sementes e se acham na superfície da terra, todas as árvores em que há fruto que dêem semente, isso vos será para mantimento. Um Deus que pensa, um Deus provedor que pensa até no nosso sustento. E todos os animais da terra, e todas as aves do céu, e todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento, e assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã o sexto dia. Olha como que é lindo. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã o sexto dia. Tudo o que Deus fez, Ele olhou e disse: é muito bom. Tudo quanto eu fiz, viu Deus que era bom. Agora, eu quero trazer para você algumas coisas que, ao ler o Gênesis, capítulo 1, algumas das coisas aqui que eu destaquei. Só um momento. Eu acho que se a gente fosse fazer um estudo completo sobre Gênesis, capítulo 1, é muita coisa, é muito lindo. E às vezes a gente passa lendo e esquece de observar certas coisas, né? Gênesis foi escrito por Moisés. O primeiro livro da Bíblia é escrito por Moisés. Gênesis foca na narrativa da criação. Destaca o poder divino, mostra Deus como um criador perfeito e soberano. E estabelece também um modelo de ordem e propósito, né, para a humanidade, quando tu vê Deus colocando todas as coisinhas no seu devido lugar. Mas dando liberdade de escolhas também. Interessante, já falei aqui, quando ele diz ao ser humano: o ser humano não é como os animais, o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. É interessante que começamos a imaginar, a gente começa a imaginar Deus pegando tudo do nada e fazendo tudo apenas com uma palavra, do nada, não tinha forma, era vazia, era um caos. E há uma palavra no hebraico que o seu significado é bará, criar do nada. E é bem isso que a gente vê Deus fazendo, pega do nada e cria tudo. Mas a gente vê uma sequência organizada. Em 6 dias Deus vai construindo
mas no sétimo ele descansa. E a gente olhando essa sequência organizadinha de Deus, a gente vê que no primeiro dia, luz e trevas, e ele vai separar. No segundo dia nós vemos o firmamento, a separação das águas. No terceiro dia, terra seca e vegetação. No quarto dia, sol, lua, estrelas. Para a luz e marcação do tempo. Às vezes eu me emociono porque eu olho para tudo aquilo que Deus criou e eu vejo o ser humano todas as vezes estragando tudo. O que era para ser perfeito, o ser humano pega, estraga. No quinto dia, peixes e aves. No sexto dia, animais terrestres. E o ser humano, a imagem de Deus. No sétimo dia, houve descanso. E olhando para tudo que ele fez, ele viu que era bom. O universo não foi criado por obra do acaso, mas foi obra do eterno, soberano Deus. Uma única ordem, saída da boca de Deus, vence o caos, cria limites e traz existência. Aprendi, lendo o livro, capítulo 1 do livro de Gênesis, que Deus é poderoso para organizar qualquer caos que você possa estar vivendo. Aí você diz para mim, não, mas o caos que eu estou vivendo, ninguém pode fazer nada por mim. Deus, Ele é capaz de colocar ordem em qualquer caos que você possa estar vivendo. O Deus que do nada faz tudo, um Deus que chama a existência, um Deus que coloca as coisas no lugar, um Deus que sabe fazer separação, um Deus que coloca limites. Ele sabe o tempo certo de te dar vitória, porque Ele é poderoso para trazer luz em meio às trevas. De uma vida vazia, Deus tem o poder de transformar em uma vida cheia de plenitudes em Cristo Jesus. Lembre-se que de uma palavra só Ele fez tudo. E amanhã eu te espero para a gente descobrir mais sobre o segundo capítulo de Gênesis. Será que a gente vai vibrar? Será que a gente vai se alegrar? Será que a gente vai chorar? Amanhã tem mais. Não desanima não, é só o primeiro dia. Eu olhando para essa atitude de ler a Bíblia toda em um ano, esse desafio, porque não é fácil, eu vejo já no primeiro capítulo de Gênesis, olhando para o primeiro capítulo, eu vou dizer como Deus, eu estou vendo que vai ser muito bom. Eu te aguardo amanhã. Fica com Deus.